Tô aqui hoje com a Lana Palafox. Creio que todo mundo que tá aqui com a gente já conhece ela. Dispensa apresentações, né? Uma mulher super abençoada. A gente já tava falando já dos trabalhos dela aqui na região. Quero novamente aqui agradecer aqui a Lidiane da JL Supermarket. Fica aqui na Norte 130. Vocês conhecem ela também. Ela mandou café pra gente hoje, ó. A Lana já veio, já tinha tomado café. Mas daqui a pouquinho a gente faz um café. A gente faz um cafezinho aqui. Olha, esse pão aqui, a gente vai comer esse pão. Vamos. Gosto Com muito. certeza. E dá uma passadinha lá na JL Supermarket, faça suas compras, come aquele pastelzinho de queijo, pastelzinho de carne de feira, sabe? Eu todo sábado dou um pulinho ali, tomo com um caldinho de cana, enfim, muito bom. Vamos aqui porque eu sei que a Lana tem uma agenda hoje cheia e eu também não quero atrasar ela com os compromissos da Rádio Filho USA. Acertei. Filho USA TV. Filho USA TV. Eu tô com rádio na cabeça ainda. O pessoal costumou... as meninas da rádio, agora é as meninas da Filho da USA Filho TV. Eu vou falar as meninas da TV, pronto. Lana, novamente, muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado por estar aqui. É uma honra para mim poder compartilhar desses assuntos, poder compartilhar, trocar ideia, conhecimento com você, tá bom? Muito bem-vindo ao Café com Podcast. A honra toda minha e muito obrigada pelo convite. E essa fala, eu tenho certeza que pode aí até dar um banho na sua mente, Claro. principalmente nós mulheres, Claro. que vivemos aqui nos Estados Unidos. É uma correria, tem que trabalhar, tem que cuidar de filho, tem que fazer tantas outras coisas. Então, tenho certeza que você vai ser edificada. Fica aí. Com certeza. A gente tava falando aqui, deixa eu melhorar um pouquinho aqui o som. Gente, o som da Lana tá bom pra vocês? Me deixa saber aí, tá? A voz é bem baixa, né? Talvez puxa um pouquinho o microfone pra mais perto. Melhorou? Puxa aqui. Isso, tá bom. Então, a gente tava falando aqui a respeito do seu livro, Lana. Que você tá... É como se fosse um volume 2, mas com outro nome, Mulheres Autênticas. Isso, na verdade é uma série para mulheres. Né? Eu escrevi o primeiro livro, que é um romance, em 2013. E depois daí eu falei, eu vou escrever livro porque o livro não é um chamado, o livro é um legado. É um legado que você deixa. Permanece. Quero que os meus netos leiam a minha história. Eu quero que meus bisnetos, meus tataranetos conheçam a avó, a bisavó. Então, além do meu chamado, eu preciso deixar um legado, porque o chamado... com o tempo ele vai se perdendo, a história, né? Precisa ser falado, então deixar registrado para mim é muito importante. E foi quando eu escrevi também o Era Uma Vez Isabel, um dos 3 idiomas, em português, inglês e espanhol. É um livro voltado para criança. E veio também o Mulheres Sem Mimimi com o livro invertido. Você vira, tem a história do... Reconstruindo com os meus pedaços, onde eu relato sobre a depressão, a rejeição, o momento que eu vivi, passei o luto, também o relacionamento abusivo. E agora o Mulheres Autênticas, ele tá assim, recheado de coisas assim totalmente diferentes, né? Falar um pouquinho da autenticidade da mulher. E também focado no relacionamento abusivo, no violência doméstica e como sair. Porque não adianta a gente ficar falando. Isso é interessante falar porque a gente pesquisa... Depressão, por exemplo, é um dos assuntos mais procurados, pesquisados na internet. Então, quando a gente publica um vídeo sobre depressão, a pessoa fala, depressão é assim, é assado. Mas, gente, a gente procura saber sobre as coisas normalmente querendo resolver esse problema. Sabe? E não falar sobre, só falar realmente, na minha opinião, realmente só falar sobre o assunto não adianta. Porque a minha avó já tá bem velhinha e ela tem um problema de depressão, já é viúva, já uma vida bem cansada já. E ela toma os remédios dela ali, os filhos ele ajuda bastante, né? Os meus tios, meu pai. Mas a grande pergunta é, como sair da depressão? Porque a gente vê as pessoas falando, olha, é bom fazer isso, a pessoa tá deitadinha ali e procura saber o que tá acontecendo, mas a gente quer sair de um problema. Quando eu pesquiso sobre um problema, é porque eu tô querendo resolver esse problema. Você tá em busca de uma solução. E foi pensando isso do livro Mulheres Sem Mimimi que eu trouxe atividades
né? Porque a depressão tem tudo a ver também com a falta de perdão, com o sentimento de culpa, de Uma um série de coisas que trauma. vem, Isso, então, um acúmulo de coisas, né? então você vai identificar. Talvez lá na infância, algo que você não consegue mexer está atrapalhando hoje na sua maturidade. Nós temos a Casa de Apoio, queria até falar um pouquinho, À você vontade. falou sobre idosos. Nós temos há 12 anos a Casa de Apoio Refúgio lá no Brasil, em Trindade, Goiás. Sim, verdade. E é um dos trabalhos que eu tenho desenvolvido durante esse tempo com a minha mãe, os nossos voluntários. A gente até está construindo a casa. Sim. Essa semana vai sair aí vários vídeos. E a nossa preocupação é justamente isso. Quantos idosos estão morrendo deprimidos? Na pandemia, nós tivemos que cancelar todas as nossas atividades à casa. E a minha mãe, mas a equipe teve que sair de casa em casa visitar os idosos. Teve um que morreu desidratado, deprimido, abandonado. Então, quantos estão aí dentro de asilo que nós, eu vou falar nós não temos a coragem de entrar dentro dos asilos, escutar ou contar uma história, deixar eles falarem, porque eles vivem, é como se fosse uma panela de pressão. Nós precisamos tirar essa válvula para esvaziar, levar essa palavra, levar o nosso ombro amigo para dentro desses lares. Então, isso também é importante ser falado, ter falas sobre isso. Sabe, é uma série de coisas, né, que acaba envolvendo, né, Orlando? O seu trabalho com mulher, para mim, é excepcional, porque você lida com o contra. Porque a mulher, na sociedade brasileira, pelo menos, a gente estava falando disso antes, desde a colonização, vem sofrendo problemas. Sabe, eu fiz uma piada aqui que acho que os homens olhou assim e falaram, vamos amarrar essa mulher no pé da mesa, porque essas mulheres, a gente vai dar conta dessas mulheres no mundo não. São mais em quantidades, são mais em qualidades. Normalmente, a média que a gente vê são as mulheres muito, muito mais competentes do que a maioria dos homens. Claro, existem inúmeras exceções, não é uma massa pronta, não é uma receita pronta. E assim, eu dei o exemplo aqui da minha casa, que minha esposa que cuida de um monte de coisa, ainda briga comigo, ainda cuida de um monte de coisa. Vem cá, me ajuda aqui, faz isso aqui. Ah, como é que faz isso aqui? Eu deixo o leite derramar, sabe? Então eu vejo a competência. E olha que eu me acho um cara esperto. Eu vejo a competência das mulheres. Às vezes eu fico sem entender porque elas são tão rejeitadas para muitas coisas. Talvez a nossa realidade aqui nos Estados Unidos seja um pouco diferente, porque a gente está num país muito mais atualizado, muito mais moderno, onde as pessoas já estão acostumadas a ver mulher, por exemplo, no ramo da construção, carregando madeira, pintando. E talvez no Brasil, por mais que haja, não é em tantos números igual é aqui. E eu percebo, Lano, que o seu trabalho é mais envolvido nisso, para derrubar, quebrar barreiras. A mulher, você falou uma frase, a mulher, como é que é? A mulher, ela pode estar no lugar que ela quer. Que ela quiser, né? que ela quer. Ela pode ser ela pode entrar na política. A mulher, ela pode ser uma governanta. A mulher, ela pode ser uma pastora, como a gente falou. A gente falou disso, né? Sobre isso. No início, quando eu fazia as minhas lives, colocava minhas pregações. Hoje eu tenho certeza que muitas das minhas amigas, mulheres aí que ministram nas igrejas e colocam seus vídeos, são extremamente criticadas, mas Jesus mostrou de uma forma tão diferente, né? Eu penso que ele só não colocou como os 12 uma mulher, porque senão ele ia ser crucificada antes do tempo. Faz sentido. Mas no Antigo Testamento, Deus valorizou tanto o papel da mulher. Quantas mulheres, né, foram juízes? A Débora foi juíza, Esther foi rainha. Quantas mulheres, a Raquel... E num tempo não tem nem como comparar aquele tempo com os tempos atuais. Uma religiosidade extrema. Tremenda. Então, assim, Raquel, ela governava ali os bens do pai dela, ela apacentava as ovelhas, ela que administrava, ela que contratava, ela que tomava partido de tudo. Então, Jesus, ele deu continuidade, ele valorizou o papel da mulher. Inclusive, assim, as mulheres que apoiavam, que bancavam o ministério de Jesus, sim, e dos discípulos deles. Então, por causa da religiosidade e assim, eu sou totalmente contra essas manifestações de mulheres que arrancam as roupas, que fazem... Essa questão eu já sou um pouco contra. Nós não precisamos
rebaixar tanto para ter autoridade. É porque a minha opinião, e assim, eu tenho que tomar muito cuidado para dar opinião no universo feminino, porque eu não vivo nele. Mas assim, eu acredito da seguinte forma. Da mesma forma que o machismo é algo que atrapalha, eu acredito, e essa é a minha opinião, que o feminismo também. Porque são dois extremos. Eu acredito que a vida do ser humano, principalmente de nós cristãos, deve haver um equilíbrio, sabe? Entre o que realmente faz sentido e aquilo. Eu não aceito o machismo, eu tento, porque eu sou falho, eu tento ser o mínimo machista possível. Sinceramente, eu não me vejo tendo um ato machismo há muito tempo. Eu tenho alguns anos que eu tenho me policiado a respeito disso. Lugar de mulher dentro de casa. Mulher não pode sair com as amigas, esse tipo de coisa. Isso eu não tenho problema, tenho um pouco de preconceito. Mas eu também sou contra o outro lado, que é o feminismo, que apela para o direito das mulheres. A mulher tem o seu direito de estar em qualquer lugar, mas tudo dentro de um equilíbrio, de um certo respeito. Eu acho que quando a gente parte desse princípio de querer, de uma forma agressiva, colocar a minha opinião dentro da outra pessoa, eu acho que a gente fere os princípios. Isso. Eu acho que isso aí não é legal, tá entendendo? O fato de eu discordar, talvez eu discorde de algum assunto de você, Lana. Talvez algum assunto a gente não entre em um acordo, mas não quer dizer que eu tô errado nem que você tá certo. Tá entendendo? E o feminismo e o machismo, pra mim, funcionam dessa forma. Eu sou totalmente contra justamente essas duas pontas, esses dois extremos. O homem falar que o lugar de mulher é dentro de casa, o homem falar que não vai contratar uma mulher para um determinado cargo porque ela é engravida, porque ela cuida das crianças. Tampouco a mulher falar que o homem não presta, que o homem, de uma certa maneira, só quer oprimir e prejudicar a mulher. Eu sou contra essas coisas. Mas vale a pena a gente falar aqui também do seu trabalho com a Luísa Brunet. A gente começou a falar, a gente teve que voltar, porque esse livro tem um pouco dela, certo? É o seguinte, eu tenho aprendido bastante com a Luísa Brunet, eu conheci ela em 2018 no Consulado Geral do Brasil, onde o cônsul me apresentou para estar fazendo uma entrevista com ela, e ela foi uma mulher que quebrou a costela, que foi muito agredida, que foi violentada. Então, assim, hoje ela defende, ela defende principalmente aqui nós, mulheres que estamos no Brasil hoje. Eu atendo ligações, recebo mensagens pedindo ajuda, tenho que na delegacia, tenho que ser testemunha. Mulheres que os maridos foram deportados porque pegou a cabeça dela e bateu na parede aqui dentro dos Estados Unidos, Filadélfia. Uau. Pega as crianças e machucam ela. Então, assim, são homens realmente, assim, totalmente descontrolados, que saem do Brasil para, ao invés de aproveitar a oportunidade aqui, né? Mas não, aí traz aquela bagagem de violência e dá continuidade na agressão. Então, assim, eu recebo mensagem, gente que tem aquela plataforma ali de ajudar a comunidade. Eu e a Mônica, nós temos desenvolvido esse papel de estar buscando benefícios para a comunidade, para mostrar para todos os imigrantes que chegam, que são até mesmo indocumentados, que tem benefício. A prefeitura ajuda, o consulado está aí para apoiar. Então, tem várias fundações que dá esse apoio para a mulher, que dá esse apoio para as crianças, enfim. E o programa Mulheres Autênticas, ele nasceu com essa necessidade. Então, eu vi a oportunidade de estar fazendo esses programas com a Luísa, que já tem uma bagagem maior nesse assunto. Sim. E é um assunto atual, principalmente depois que veio a pandemia, a gente teve que ir para dentro de casa. Aí eu vou conviver mais com meu esposo, porque às vezes não tem trabalho. Então, principalmente naqueles dias de quarentena, e hoje o Brasil tá vivendo isso. O cenário tá um pouco diferente nosso aqui, tudo Brasil. Tá. Então, a gente não pode ficar saindo, viajando, então... É dentro de casa.